Amém? Vamos orar? Vou pedir a Michele que possa estar orando para que a gente entre nesse momento de devocional da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por Tua palavra revelada nesta noite, Pai. Porque é através da Tua palavra, Pai, que somos libertos, que somos transformados, Pai, que somos avivados. Por isso eu te peço, Pai, nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Libere dos altos do céu, Senhor, a palavra profética sobre cada lar, Senhor. Sobre cada um que está tão necessitado de Ti nesta noite, Pai. Para que a glória do Senhor seja manifesta e o Teu nome seja exaltado e glorificado por todos que entende e compreende o quão doce e maravilhoso é o Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de transmitir-lhes hoje, com muito temor e tremor, um tema que tem corroído meu coração essa semana. A gente fica com muita vontade de instruir, de discipular, e eu tenho visto assim uma necessidade tão grande dessa semana de falar sobre isso. Eu queria até falar quarta-feira, mas não foi possível assim eu falar sobre esse assunto, porque a gente não pode falar aqui somente aquilo que deseja, né? Eu gosto muito de, como os irmãos me conhecem, de ter uma testificação do tempo, da hora para transmitir a palavra de Deus, né? Porque não é tecnicamente formar um sermão e falar, instruir. Isso a gente vai vivendo, isso a gente vai construindo, o Espírito Santo vai construindo dentro de nós, né? E eu queria falar sobre legado. E na verdade eu queria conversar, porque nem no texto eu consegui, assim, apesar da Bíblia nos dar várias referências, um texto para a gente poder falar sobre isso, mas eu vejo uma necessidade em que a gente precisa entender o que é legado, qual o legado que Jesus deixou para nós e o legado que nós precisamos deixar, porque nos dias que estamos vivendo, muita gente tem falta de temor, vive uma vida... muitas pessoas ainda prezam por ter um bom caráter, mas existem aqueles que estão dentro do contexto de igreja, que além de viver um bom caráter, precisa entender que o bom caráter não salva, né? A gente precisa no meio da sociedade ter um bom caráter, mas um bom caráter não salva. A gente precisa ter um caráter transformado por Jesus. A gente precisa, né? São duas coisas distintas, caráter e salvação, porque muita gente tem bom caráter, mas não vai ser salvo. Então, existe aqueles que estão dentro do contexto do cristianismo, mas um contexto religioso, e precisa entender isso, né? Vive uma vida religiosa porque ainda não compreende o seu chamado, não compreende o legado que Jesus deixou para nós. Então, que legado você deixará para a sua geração? Você já parou para pensar nisso? Eu quero que você pense nisso. A minha intenção nessa noite é que você venha ser tocado pelo Espírito Santo a refletir sobre esse tema, sobre isso. Isso faz parte da sua vida, isso é crucial para você não viver um evangelho falso, é crucial para você ter motivação de continuar prosseguindo no alvo, quando vier aumentarem as lutas, quando você passar por lutas, por aflições, quando momentos de dores vierem sobre sua vida, quando a Bíblia diz que os dias são maus, quando o dia mau vier. Isso é a motivação que nós temos, quando nós entendemos o nosso legado, quando nós entendemos quem somos, para quem vivemos, por que vivemos, nós não vamos nos desviar, né? Quando a gente está refletindo sobre a nossa vida espiritual, sobre erros, a gente vai esquecer do passado, a gente não vai cometer mais aqueles erros tolos, né? Porque quem está ligadinho na videira, preso no Senhor, não comete certos erros, né? Não toma atitudes que corrompem o caráter de Deus. Então, queridos, que legado você vai deixar para essa geração? Que legado você vai deixar para os seus filhos? Como os seus filhos vão transmitir aquilo que eles não estão recebendo, se você não está deixando para eles, né? Porque legado tem a ver com geração. Então, se você for procurar uma definição lexical sobre o que é legado, no dicionário você vai achar assim: legado, ele tem vários pontos de vista. Do ponto de vista jurídico, é o que uma pessoa deixa em testamento, é o último desejo de alguém escrito, efetivado por meio de transferência de valores, de bens, entre outras coisas, ou herança.
ou empresas, né? Em outro ponto da definição do que é um legado é missão destinada a alguém que está prestes a morrer. É uma missão que alguém transmite para outro. E geralmente ele passa isso quando está prestes a morrer. No dicionário você vai encontrar o adjetivo da palavra legado. Diz respeito a uma pessoa enviada por um governo ou por um chefe de Estado e que é responsável por exercer um cargo diplomático. Então, legado, olha só como a gente está juntando as peças. Outro sentido de legado, no seu sinônimo, é de embaixador, emissário. O sinônimo da palavra legado é embaixador, emissário, encarga, herança, mensageiro. Será que isso condiz? Toca aí, né? Vamos colocar isso para o nosso lado espiritual. Jesus disse que nós seríamos isso. Jesus, ele falou isso para a gente. Ele nos deixou uma herança, amém? Ele nos deixou, a Bíblia diz isso, que todos nós somos filhos de Deus, somos participantes da sua herança. Então, amados, Jesus, ele nos preparou, ele deixou uma experiência para nós, para os seus discípulos, e os discípulos transmitiram. E o legado de Jesus é tão forte que esse evangelho tem mais de 2000 anos e chegou a nós aqui. A palavra de Deus foi escrita há mais de 4000 anos. Desde a criação do mundo, o verbo se manifestava entre os homens, e escritamente tem mais de 4000 anos. E o legado de Deus para os seus filhos é tão forte para a sua criação, que essa palavra chegou para a gente até hoje. E nós precisamos dar continuidade a isso. Se a palavra de Deus chegou até nós, é porque existiu pessoas fiéis ao seu chamado, fiéis, comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com o Rei. Porque nós somos chamados, na oração do Pai Nosso, nós entendemos. Se você não entende, reflita isso. Quando você ora, venha o teu reino, seja feito. Nós somos aqueles que têm a condição, o chamamento de Deus para trazer o reino de Deus para a terra, trazer esse reino. Somos nós que vamos fazer isso. Então, uma coisa que a gente precisa entender, esses princípios para poder viver. Então, eu preciso entender que a primeira coisa que Jesus, antes de voltar, a última coisa que Jesus fez antes de voltar, ele deixou por último para frisar, quando ele estava voltando para o céu. Olha só o que a gente entendeu na definição. Jesus, ele transmitiu, ele vou voltar para o céu, meus filhos vão ficar aí na terra, então eu preciso transmitir a minha herança para ele. Então ele começou a trazer a memória. Então eu queria que vocês pudessem abrir suas Bíblias aí, naquele texto que fala, Mateus capítulo 28, versículo 15, ou Marcos 16, 15, que é o grande chamamento, ide por todo mundo, não é? Como eu falei, eu conversando aqui, porque o Espírito Santo vai trazendo às vezes a palavra dentro da gente. E Jesus, ele disse assim no versículo 15, eu acho que é Marcos 16, 15, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois que ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então olha só, antes de Jesus voltar para o céu, ele deixou essa palavra, ele deixou incumbido uma missão para nós. E qual foi? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse para fazer isso em nome dele. Olha só que coisa importante que nós precisamos entender. Então, eu preciso andar nesse chamado. Ah, mas isso são coisas para pessoas específicas. Não, ele deu isso para a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Levante a mão aí do seu lado e diga amém. Eu sou a igreja do Senhor. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Então essa palavra é para você. É para mim. São para todos aqueles. Então não é específico para alguém. Né? A missão é feita de várias formas. O ID é pregado de várias formas. Quer ver uma das formas principais de se pregar o ID? É como diz um grande evangelista, que eu não lembro o nome dele, mas a palavra não é minha. Ele diz assim, ó, pregue a palavra, se necessário for, fale. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Vamos parafrasear. Meu irmão, a melhor forma de você pregar o evangelho não é com palavras. A humanidade hoje
tá de saco cheio, desculpa de falar, de pessoas que falam, mas não vivem. Não condizem as suas palavras, porque elas estão de olho no seu testemunho. A melhor forma de nós revelarmos o legado, revelar as verdades, revelar o Evangelho, é de dentro para fora. Quem nós estamos sendo aqui dentro, as pessoas têm olhos, elas estão observando. Não adianta a gente pregar e não viver, por isso que o Evangelho tem que te transformar de dentro para fora, porque a boca fala do que o coração interno está cheio. Então nós só vamos conseguir manifestar um Evangelho de verdade, nós vamos conseguir manifestar um legado de verdade, a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência do reino de Deus, se aqui dentro nós estamos vivendo de verdade, se aqui dentro nós fomos transformados. Amém, queridos? Então ele diz para ir para todo mundo pregar o Evangelho. Então pregar não quer dizer que você tem que sair daqui para ir para a África, como eu tive privilégio, né? Como outros. Você pode pregar aí, a sua família é o principal, né? Seus parentes, seus vizinhos, sua rua. Se Deus te chamar para ficar em Jerusalém, fique em Jerusalém. Deus te chamou para ir para Samaria, vai para Samaria. Deus te chamou para ir para os confins da terra, vai para os confins das terras. Mas o principal é você manifestar onde Deus te chamar, o caráter, a glória de Deus, revelar o reino de Deus, as verdades do Senhor, um evangelho, como a gente falou na semana passada, não fingido, mas um evangelho de verdade. Então essa é a primeira coisa que eu preciso entender. E Deus deixou um legado para mim, deixou uma herança. Amém? Por isso que discípulo vem da palavra, é igual cristão. O que é o cristão? É pequenos cristos, né? Então Cristo é o principal cristão, é seguidor de Cristo, são pequenos cristos, porque é aquele que segue aquilo que Cristo ensinou. Então nós precisamos seguir, nós precisamos manifestar Ele. Você tem pensado nisso? Será que realmente eu revelo quem Jesus é? Será que as pessoas olham para mim e vê os atributos de Jesus na minha vida, vê os exemplos de Jesus na mim? Isso é o primeiro ponto. Segunda coisa, a principal função de exercitar o chamado, se eu não entendo quem eu sou, como que eu vou fazer? Como que eu vou levar adiante o meu legado? Como que eu vou manifestar? Então eu fui colocado como emissário, como anunciador. Lembra que a gente leu lá que uma das definições de sinônimo é emissário? Então Jesus, o Espírito Santo, inspirou Pedro a lembrar do que Jesus chamou ele para fazer. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o poder, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Meu irmão, Deus te chamou para ser um anunciador, você é um representante de Deus. Você tem autoridade de Deus para falar do reino dele. Só tem autoridade para falar do reino dele quem pertence ao reino. Se você o aceitou, se você se arrependeu dos seus pecados, confessou seus pecados, entregou sua vida para viver para Cristo, você tem que viver, olha, viver para Cristo. Agora não vivo mais eu, como Paulo falou, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo para aquele que me enviou. Nós precisamos viver para aquele que nos enviou. Eu vou estreitar. A Bíblia diz que estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. Eu tenho passado dias, irmão, muito triste de ver testemunho de pessoas. Sabe? Eu vou chegar em um ponto aonde eu quero falar. Prepare seu coração aí, tá? Eu sei que tem gente que falou assim, vai falar para mim agora. Eu vou falar para a igreja. Eu vou falar para aqueles que querem mudar. Eu vou falar para aqueles que amam o Senhor e amam a sua palavra. Eu vou falar segundo as Escrituras de Deus. Então, você foi nomeado para ser um embaixador, um representante do reino. Você tem representado o reino? As pessoas, quando olham para você, o que logo é o impacto que vem? Olha, vem aí um santo homem de Deus, vem aí uma mulher de Deus. Eliseu, quando aparecia na cidade, o povo logo tremia, vem aí um santo homem. Samuel, quando aparecia na cidade, perguntava, é de paz a sua vinda? Porque o cara vinha, meu irmão, ou profecia para dar juízo, ou profecia para abençoar. Então aqueles que estavam lá com o pé meio assim, meio cambaleando na presença do Senhor, logo temia. Pô, pode vir um juízo sobre mim, pode vir uma sentença sobre minha vida. Por quê? Porque reconhecia quem era aquele profeta, sabia que aquele profeta era de Deus. As pessoas, será que reconhecem que você é de Deus? Não é? Isso é importante. Então, 2 Coríntios 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Deus, de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Então esse é o nosso chamamento. Nós somos embaixadores de Deus. O que é um embaixador? Embaixador é aquele que representa. Vocês sabiam disso, irmãos? Se nós formos lá nos Estados Unidos, na África, onde tem uma embaixada do Brasil, daquele pequeno território ali, aquela embaixada que representa o país, ali representa as leis do país. A lei do país que a embaixada está implantada não vale dentro da embaixada de outro país. Vocês sabiam disso? Ali é solo, a embaixada do Brasil na África, ali é solo brasileiro, não é solo africano. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ali é solo brasileiro. As leis brasileiras que regem. Por isso que as pessoas, quando querem asilo, vão correr para a embaixada. Se ele entra dentro da embaixada, o país é obrigado a proteger, está na jurisdição. Então, meu irmão, nós somos responsáveis por anunciar uma verdade. Nós somos um representante de uma nação, não nação do céu. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. Nós moramos nessa terra, mas a nossa pátria não é nessa terra. A nossa pátria não é aqui. Tem gente vivendo como se aqui fosse o último lugar da sua vida. Por isso não consegue ser um representante, porque eu me habituei, eu vim de um reino, meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso quando estava em julgamento. Meu reino não é deste mundo. A nossa pátria não é aqui. A nossa casa, a nossa mansão celestial não é aqui que Deus falou. Deus foi preparar um lugar para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Então nós precisamos viver com essa mentalidade para poder não viver uma vida tão fixa nessa terra. Meu irmão, é muito triste a gente ver pessoas que só vivem nesse plano. Vivem um evangelho natural, por isso não conseguem experimentar e nem manifestar o sobrenatural de Deus. Existe ainda, irmão, o sobrenatural de Deus é para todo aquele que crê. Então, outra terceira coisa que nós precisamos entender é cuidado para não viver uma vida fútil, como eu já comecei a introduzir. Viver para si mesmo. O embaixador, ele não vive para si, ele vive para quem o enviou. Ele está ali como um diplomata brasileiro. Ele está lá representando o seu país, representando a liderança do seu país. Meu irmão, olha que privilégio nós temos, que miseráveis homens que sou, como o apóstolo Paulo diz, e nós fomos chamados para representar o nosso líder. Meu irmão, nós temos a autoridade de Jesus. Ele impôs a mão sobre nós e diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho em meu nome, vai fazer e acontecer. Glória a Deus. Então cuidado para não viver para si mesmo, né? Viver para o seu conforto, viver só para o seu bem-estar, viver só para a sua empresa, viver só para o seu trabalho, viver só para a sua felicidade, para a sua alegria. Tem gente que vive só para sua família. É bênção, a família é bênção de Deus, é a primeira instituição criada. Mas nós precisamos viver para o nosso próximo, para a igreja. Eu não canso de falar isso. Olha só, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e me siga. Nós precisamos viver para seguir Jesus. Não é seguir o nosso instinto, meu irmão, o instinto seu é falho. A sua razão é falha quando não está centralizado em Deus. Nós precisamos viver para Cristo, não é? Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder sua vida por amor de mim, vai achar. Por isso que tem gente que perde o sentido da vida. Por quê? Porque está vivendo para si, vivendo para os outros. Nós precisamos viver para Cristo. Vive para Cristo e você vai achar o sentido da sua vida. Perde, ainda que você tenha que perder as coisas deste mundo, perder neste mundo. Mas a Bíblia diz que aquele que perde nesse mundo, ganha 100 vezes mais no vindouro. A nossa meta não é essa, né, queridos? Bênção, Deus vai nos dar, é promessa. Mas eu não quero que você siga o evangelho como tem sido pregado aqui, né? Pregado nesse mundo aí, o evangelho de porta larga, que você tem que ter tudo, você vai ter sempre seu carro zero. Então, aquele que é pobre não vai para o céu, né? Então, porque se você não tem uma vida abençoada, isso é status, né? Se você não tem uma casa própria, isso é status, você está em pecado. Se você não tem o seu carro zero, você tem o seu Fusca, ou você anda em bicicleta, você está em pecado, está em maldição mortal, né? Esse não é evangelho. Quem não pode dar uma oferta de 50, 100, de R$1.000, não pode, né, ter os privilégios, irmão, hipocrisia. Esse não é o evangelho verdadeiro. Nós precisamos nos despertar para o verdadeiro evangelho.
Jesus não ficou pregando campanhas. Eu estou até saindo daqui, só misericórdia. Campanhas é importante, mas faça uma campanha aí, 70 dias de jejum e oração. É campanha boa, eu não vejo. Campanha, portas abertas, Deus vai abrir a porta do seu comércio, Deus vai abrir. Irmão, buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas são consequências naturais na nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que as pessoas invertem o princípio. Busca primeiro os privilégios na terra, busca primeiro crescer na vida financeiramente, materialmente, busca primeiro realizar o seu sonho, ter estabilidade, porque a herança boa é que meu pai deixa o quê? A fazendinha, os carrinhos, a conta bancária, pagou bem meus estudos, eu pude fazer uma boa faculdade. Meu irmão, isso é bom, mas isso não é o que Deus quer. Isso não é o fim de tudo. Não podemos viver para viver a nossa vida toda gastando para essas coisas. Mateus 6,19, olha o que está escrito. Eu estou falando, irmão, não estou falando que riqueza é errado. Estou falando de usar mal a riqueza. Jesus falou que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. O amor ao dinheiro. Deus vai querer que pessoas sejam ricas, abençoadas, prósperas, sim. Glória a Deus por isso. Mas pessoas que amam dinheiro, que deixam de fazer a obra de Deus, que deixam de ficam presos nesse sistema capitalista. Não eu não posso ir na igreja porque eu tenho trabalho. Eu não posso fazer isso porque eu tenho trabalho. Porque eu não... Estão entendendo? Então é isso. Olha Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Entende isso? O problema é estar preso nessas coisas e deixar abençoado o reino, deixar de manifestar o reino. Tem pessoas que vestem uma capa quando entram nas quatro paredes, aí vira crente, fica manso, a voz modifica. Agora quando é patrão, meu amigo, vive um terror, né? Quando está no trabalho é mau servo, não obedece direito, é respondão, faz coisa e, né, não cumpre o horário direito, não faz nada direito e maltrata todo. Meu irmão, não é assim, tá bom? Só nega imposto, você é empresário, só nega... Eu já vi empresários falando isso, conversando comigo. Cristãos, que se dizem ser cristão. Mas qual empresário que pode pagar todos os impostos? Quebra, ninguém consegue viver, meu irmão, então quebra. Mas faça a vontade de Deus, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. É Deus que nos sustenta, queridos. Amém? Outra coisa, a principal coisa do legado, invista nos seus filhos. Porque isso envolve gerações, legado tem a ver com gerações. Meu irmão, eu sou a primeira geração de cristãos. Meus filhos já são a segunda, glória a Deus. Quando eu olhava para minha família uns anos atrás, quando eu saí do catolicismo, eu me lembro até, glória a Deus, hoje meu primo Elinho é convertido, ele ficou assustado, eu me lembro, talvez ele nem se lembre, mas ele marcou isso, ele falou assim, por que você saiu agora está lá? Ele me fez a pergunta, por que você saiu do catolicismo? Nós éramos católicos, caminhávamos juntos, primeira comunhão, tal, saímos juntos para tudo, não é isso? Se você estiver me ouvindo, forte abraço, não estou criticando a outra religião. Mas sabe, agora ele entende por que eu fui, porque, meu irmão, quando Deus entra no seu coração, não tem como você negar. Quando você conhece as verdadeiras escrituras, quando você é tocado verdadeira, a diferença de você ir e diferença de você ser tocado, de você entender, de você ser chamado. Amém? Então, quando se fala de geração, meus filhos é a segunda geração. Cara, eu fico maravilhado quando minha filha vai pregar e começa falando de coisas que... Isso me dá tanta alegria, né? Porque eu fico ameaçando ela com oitão, assim, ó, vai falar. Não, é espontâneo. Eles estão rindo aqui. O Daniel, quando fala de mim, eu aprendi com meu pai. Cara, seus filhos têm aprendido com você? Quando seus filhos olham para você, você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa que instrui a sua família o caminho que se deve andar? Eu tenho muito medo de pais aí, que os filhos vão se tornar. Que os filhos vão se tornar. Meu pai é um fanfarrão, meu pai é um 7-1, meu pai... Qual o legado que vai deixar? Meu pai é um homem de Deus, é um cristão, meu pai é um homem de oração, meu pai é um homem justo, meu pai é um homem temente a Deus. Glória a Jesus. As pessoas vão deixar legados, queridos. Isso me assusta. Então Mateus 19, versículo 16, conta a história que um jovem que era muito rico se aproxima de Jesus. Versículo 16, Mateus 19, versículo 16. E eis que aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem
farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus e disse: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só que é bom, mas é o que queres entrar. Um só que é bom. Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus fala para ele: se você quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Aí continua o diálogo. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: olha que discipulado bom, hein? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Olha só, Jesus falou de leis morais. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha infância. Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Em outras traduções. Aí Jesus olha para o coração dele. Por isso que eu estou falando que o evangelho, o legado é algo de dentro, querido. Jesus olha para dentro dele e diz assim: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Eu falei esses dias numa pregação, Jesus não disse que ele ia ficar pobre. Sabe o que aquele jovem disse? Mas o jovem, ouvindo essa palavra, pensou assim: mas tudo que meu pai deixou de herança para mim. E outras traduções dizem assim: mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, entristeceu-se muito, porque possuía muitos bens, e foi embora. O diálogo, o discipulado acabou ali, quando ele foi confrontado naquilo que ele precisava mudar. Repare bem, irmãos, que quando Jesus fala das leis morais, não matar, não roubar, isso é uma coisa que até o código de conduta, que não é cristão, fala sobre isso. A sociedade inteira vive debaixo disso. Não pode matar, não pode, né? A gente tem que ensinar nossos filhos a honrar os mais velhos, entre aspas. Alguns nem ensinam mais. Meus filhos, né, me dão bênção. Eu dou bênção ao meu pai até hoje, tenho maior respeito. Mas quando falou assim, ó, vende tudo que tem. Aí ele diz assim: mas tudo que meu pai deixou de herança para mim. Esse é o grande problema. Muitos pais hoje estão vivendo para os filhos, sabe como? Não, meu filho, eu tenho que lutar para o meu filho ter uma boa faculdade. Eu tenho que lutar para o meu filho estudar na melhor escola. Ei, escuta uma coisa: lute para que seu filho leve o legado de Jesus Cristo. Essas coisas são consequências, são importantes. Você pode dar, mas dê também a eles, sabe, a formatação. Dê a eles o entendimento, que é a maior riqueza, que Jesus diz aqui, ó: vem, segue-me, te darei um tesouro no céu. O maior tesouro não está nessa terra. Lá no céu, meu filho, você não vai precisar de faculdade. Lá no céu você não vai levar seu curso de teologia. Lá no céu você não vai levar seus bens, seu carro zero, sua casa, sua mansão. Isso não vai para o céu, isso vai ficar aqui, meu irmão, nesse plano. Entenda, não estou dizendo para você não viver em busca dessas coisas. Busca essas coisas, mas busque primeiro o reino do céu. Eu já cansei de profetizar, irmãos já viram isso. Eu ouvi isso de um missionário, eu gravei quando estavam meus filhos quase nascendo. Eu profetizo isso sobre a vida dos meus filhos. Em outro tempo eles podem dar testemunho sobre isso, e eles aceitam isso, eles não questionam. Eu boto a mão sobre a cabeça deles, e isso minha esposa também entende isso. E a gente profetiza: eu prefiro, Senhor, ver meus filhos pobres, morando em uma favela, andando de ônibus até o final da vida, mas cheio da Tua presença, aleluia, sendo missionários usados, sendo pastores, amém, seguindo o ministério do Senhor, estando firmes no caminho do Senhor, famílias que louvam o Senhor, que manifestam a glória do Senhor. Eu prefiro ver eles assim do que eles serem ricos, ter suas casas em lugares luxuosos, no Flamboyant, como é o plano da minha cidade, ou em frente lá, Copacabana, ou em Guarapari. Eu prefiro ver eles, sabe, pobres, do que ver eles lá com suas mansões, com seus carros zeros, em sua mansão em Búzios, sua mansão em Cabo Frio, e não estando nem aí para o Senhor, sendo mais um na multidão. Eu não criei filhos, eu não crio filhos, irmãos, para ser mais um na multidão. Meus filhos foram criados para serem cabeça, para ser sal nessa terra, para ser luz nessa terra, porque eu sei de onde eu vim. Quando eu olho para trás, querido, minha família é toda distorcida, revela morte, adultério, prostituição, sabe, suicídios, mas quando eu olho para frente agora, eu vejo a glória de Deus, eu vejo minha filha com fome de Deus, ainda que estão sendo aperfeiçoados. Eu não estou falando que eles são perfeitos, não, estão sendo construídos, mas construção, irmãos, demora tempo, por isso que ninguém quer investir. Construção, construir algo demora.
Construir algo sólido demora. A construção, nós somos o edifício que estamos em construção, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia da sua vinda. Se a sua base, os seus fundamentos é Jesus que está construindo, se você constrói sonhos em cima do fundamento de Cristo, vai prosperar no Senhor, ainda que demore, porque a árvore que é resistente, ela cria raiz. Tem muita árvore aí, ó, sopra o ventinho, cai. Tem muita árvore aí, meu amigo, que não consegue. Tem muita casa aí que quando vem tempestade é arrasada, é destruída. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos deixar legados. Aleluia. Aleluia. Eu não quero ser esse pai aqui, ó, que o filho só pensou na herança financeira, material. Na hora de escolher entre o financeiro, entre o material, entre a vida farta na terra e entre a vida farta no céu, ele decidiu ficar na terra. Meu irmão, nós não somos feitos para ficar na terra. A nossa morada não é aqui. A igreja vai morar onde Cristo está. A nossa casa é no céu. Jesus disse isso. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou construir morada, e aonde eu estiver, vós estarás comigo também. Meu irmão, eu quero isso no meu coração. Aleluia, Jesus. É mentalidade de reino, não é teórico não. Eu vivo para isso, irmãos. Eu vivo para isso. Aleluia. Eu não tenho dúvidas aqui que muitos pais, que você como pai ensina os seus filhos a terem moral, não matar, não roubar, não deixar de respeitar os mais velhos, como está lá no versículo 18, 19 do texto que a gente acabou de ler. Mas como cristão religioso, ensinamos bem essas coisas, irmãos. A gente sabe ensinar muito bem essas coisas, religiosamente. Mas não ensinamos a ficar desprendido do mundo. Por favor, por favor. Outra coisa é, veja o legado que o pai deixou para o filho, só financeiro. Cadê, irmãos, que o filho lembrou assim, não, meu pai falou que quando eu tiver que escolher, eu vou escolher o caminho estreito, eu vou escolher Jesus. Foi Jesus que pediu algo para ele. Amém? Tenha um encontro com Jesus e vê o que Jesus vai pedir para você renunciar. Você vai ter coragem? Se Jesus estiver falando, você não quer ver, tá certo? Renuncie esse namorado, renuncie esse emprego, renuncia esse adultério, renuncia esse... Vocês estão entendendo? Esse comportamento, renuncia esse mau caráter. Talvez Jesus vai chegar para você e vai pedir essas coisas. Então qual referência você tem sido para os seus filhos? Como este vem? Qual o legado que você tem deixado para eles? Cara, meu pai chegou para mim antes de adoecer, meu pai está de cama. E ele chorando diz assim, meu filho, eu não pude deixar nada para vocês. Não pude deixar nada para você e para os seus outros 3 irmãos. Eu falei, pai, o principal o Senhor deixou. O Senhor me deixou em educação, somos todos trabalhadores. Cara, isso é muito importante, mas isso não é o fim de todas as coisas. Eu estou deixando a educação para o meu filho, mas eu estou deixando um legado que eles têm que viver para Cristo. Aleluia. Isso eu não adquiri do meu pai, mas meus filhos vão adquirir isso de mim. Por mais que eles achem pesado hoje, por mais que eles achem que eu pego no pé dela, o Daniel pega no pé dela, mas eu, meu irmão, ainda que eu não estou vivendo 100%, mas eu tenho que ensinar o verdadeiro caminho. Eu preciso. Tem algumas coisas que eu falo, meu filho, não olha para mim nessas coisas, retém o que é bom. Não é porque existe uma genética, aquele ranço de trás, mas eu luto para viver o que é correto, eu não fico aceitando não, nem trazendo à memória coisas do velho homem não. O velho homem já morreu e nova criatura sou. Glória a Deus. Então para fazer a diferença, viver, né? Outra coisa, como as pessoas irão lembrar de você, queridos. Como as pessoas hoje, eu tenho 20 anos de evangelho. Eu estou apavorado quando entra tempo e mais tempo, eu tenho poucos discípulos. Mas às vezes as pessoas ligam para mim falando de alguns discípulos que me envergonham. Meu irmão, nós não podemos ser vergonha para o Evangelho. Está na hora de mudar, está na hora de levantar a cabeça, estou falando isso, queridos. Está na hora de mudar o rumo da nossa história. Está na hora, como as pessoas estão lembrando de você, da sua passagem. Graças a Deus que ainda está tempo, que se de alguns fossem ceifados, não ia ter mais tempo. Ia ficar marcado pelo resto da história. Fulano é uma má pessoa, fulano é um adúltero, fulano é um estelionatário, fulano é isso. Como as pessoas vão lembrar de você? Isso é legado, meu irmão. Você pode morrer, mas o legado fica na vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou, não está aqui presente no físico, mas o legado que ele deixou, homens e mulheres de Deus na Bíblia deixaram um legado importantíssimo para nós. Como você vai passar a influência de Jesus na sua vida?
Influência de dentro, introspectiva de dentro. Viver o evangelho puro. Quando a gente vive o evangelho puro, a gente vai influenciar. Cara, e como eu estava falando, o prédio precisa, quando uma pessoa está construindo um prédio e o prédio está torto, não precisa um engenheiro olhar para ver que está torto, não, meu irmão. Até as pessoas denunciam, pessoas comuns, pessoas, né, de conhecimento natural, vão ver que o negócio está torto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente, irmão, quando você eu não estou falando ser perfeito, mas quando você é de Deus, as pessoas vão olhar e falar, cara, eu sinto a glória de Deus na sua vida. Eu não sei não, mas você tem uma... Agora quando você é mau caráter, as pessoas vão ficar assim, meu Deus do céu, não sei não, tem uma coisa que engana, eu fico perto. Meu irmão, nós precisamos viver, é de dentro, não adianta esconder. Então precisamos, a partir desse momento que você está ouvindo isso, Deus, talvez você está falando assim, como que agressão, que palavra dura, mas a palavra que liberta é a palavra da verdade. Então, meu irmão, nós precisamos fazer diferença, nós precisamos construir discípulos, nós precisamos fazer discípulos, não é fazer discípulos para nós, não, fazer discípulos para Jesus, para que esse evangelho continue. Meu irmão, quando você abre, quando você lembra, as pessoas lembram, olha só, quando eu abro a Bíblia, e quando eu lembro de lendo Hebreus capítulo 11, o que a Bíblia fala? Olha só, que o Espírito Santo fez homens falarem sobre a vida de outros, fazer biografias da vida de outras pessoas. Então quando a gente lê sobre Abel, Abel era um homem, foi reconhecido como Deus como um homem justo. Enoque, um homem que agrada a Deus. Abraão, o pai da fé. Jó, da paciência. Davi, um homem valente de Deus. Salomão, um homem que tinha sabedoria de Deus. Sansão, um homem que tinha força de Deus. E você vai ser lembrado como quê? E eu vou ser lembrado como quê? Vocês estão entendendo, queridos? É com muita temor que eu falo isso para vocês. Os irmãos sabem que eu me apaixonei pela África de tal maneira. E quando eu comecei indo para a África, eu me lembrei hoje, quando eu estava montando esse sermão, de David Livingstone. Ele foi um dos primeiros, foi um britânico, um inglês. Foi um dos primeiros cristãos missionários a evangelizar a África. E ele começou a evangelizar vários lugares na África. Antigamente ele se estacionou, isso no ano de 1300, tinha um país chamado Rodésia, hoje já mudou o nome, eu acho que mudou o nome, e quando ele morreu lá no Malawi, e os ingleses foram lá pegar o corpo dele, e quando foi pegar o corpo dele para levar para a Inglaterra, os familiares, os nativos de lá não queriam deixar eles levarem. E aí se você conhece a história dele, você vai ver, com muita luta, os nativos deixaram levar o corpo, mas falou assim, olha, o legado de David Livingstone foi tão grande que os nativos falaram assim, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele pertence à África. E permitiu-se abrir o tórax dele, os nativos tiraram o coração e enterraram. E lá tem uma catedral, na cidade do Malawi, tem uma catedral lá com uma placa escrita assim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e em memória de David Livingstone. Meu Deus, que coisa forte, que legado que esse homem passou no ano de 1300. Olha só que quando começou o evangelismo forte, quando começou ali o crescimento, depois o Brasil é descoberto. Olha só, irmãos, o Brasil nem era descoberto ainda e pessoas já estavam deixando legados. Os discípulos, quando você estuda os heróis da fé, homens da nossa época hoje, que eu amo, escritores como Leonardo Ravenhill, como eu disse, que foi instruído por A.W. Tozer. Meu irmão, eu conheci o Gregório McNulty, que foi discípulo de Leonardo Ravenhill, homens contemporâneos, John Piper, Paul Walsh, homens contemporâneos. Nós temos aí Luciano Subirá, homens contemporâneos, homens, sabe, que fazem influência, que têm influenciado as nações, mas a nossa principal influência é Cristo. Tenha a sua vida no secreto, escute o que Deus fala com você e que Deus te abençoe. Vamos viver a vida, vamos levar o legado de Deus adiante. Vamos padecer desse mundo, mas deixar uma influência. Amém? Uma geração e outras gerações que levam o nome do Senhor para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.